Momento de reflexão. Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe sua vida. Muito bom dia. Eu me chamo Elizabeth, estou aqui mais uma vez para entrar na sua casa e falar com você da palavra do Senhor. Peço a sua permissão para entrar na sua casa e conversar com você, sabe? Eu gosto muito de conversar. E conversar da palavra de Deus é o meu assunto preferido. Gosto muito de falar da palavra do Senhor. E hoje eu quero conversar com você sobre compartilhar, sobre repartir, sobre ter empatia para com o próximo. Que aqui nós estamos nos deparando em uma história onde os amalequitas foram enquanto Davi estava em outro lugar com os seus companheiros, porque Davi, quando ele fugia de Saul, haviam pessoas, homens, que se juntavam a ele. Então ele tinha um bando de aproximadamente 600 homens que se solidarizaram com ele quando ele estava fugindo de Saul. Então se juntaram a ele pessoas que eram desprezadas, que eram marginalizadas, pessoas que ninguém dava valor a eles. Mas Davi, ele tinha um dom, sabe? Eu acho muito lindo o dom de arrebanhar. Como ele era pastor de ovelhas, então ele tinha aquele dom. Ele tinha o dom de unir aqueles companheiros ali, aquelas pessoas que ninguém queria saber deles. Sabe, eu vejo um tipo de Cristo, porque Cristo, quando andou na terra, ele olhou para aquelas pessoas que eram desprezadas, pelas pessoas que ninguém queria saber delas, como os publicanos, como as prostitutas, como as pessoas aleijadas, as pessoas cegas e tudo mais, que eram muito discriminados ali. E Davi, com esses homens aqui que ninguém dava nada por eles, ninguém queria saber desses homens. Mas Davi juntava para si e fez então ali como que um exército, um pequeno exército. Então, quando eles chegaram a Ziclag, e a Ziclag tinha sido invadida, tocaram fogo na cidade, não mataram ninguém, mas levaram todos os bens, entravam nas casas e levaram tudo o que eles chamavam de despojo. E também as mulheres e as crianças. E quando Davi chegou lá, e os homens, aqueles homens que andavam com ele, ficaram chateados e quiseram até apedrejar Davi. Mas ele foi ao sacerdote e pediu o manto sacerdotal, que era para ele consultar a Deus. E quando ele consultou, perguntando a Deus se ele poderia ir a Ziclag para restituir aquilo que eles haviam perdido, e Deus disse que sim, que ele fosse à luta porque ele ia vencer. E ele foi e venceu. Mas dentre esses homens, haviam 200 homens que estavam muito cansados e não conseguiram ir
com ele à batalha e ficaram tomando conta das bagagens, aqueles 200, e foram aqueles 400 e livraram e trouxeram tudo de volta, tudo que os amalequitas tinham levado, as mulheres, as crianças e todos os bens, e ainda saquearam a cidade deles e levaram muita coisa. Mas você sabe, né? Tem gente que não tem compaixão. E aí aqueles homens não queriam repartir com os que ficaram, tomando conta das bagagens que eles não aguentavam mais andar. Então aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 22 e 23 diz assim: Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que levem cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha, mas que vinha nas nossas mãos, entregou a tropa que vinha nas nossas mãos. Então, ele se sentia grato a Deus por Deus ter entregado a eles aquela tropa e eles terem vencido eles. Então, aqui o capítulo são 30 versículos, mas a história é mais ou menos assim. Eles venceram, e aqueles homens que eram maus, eles não queriam repartir os despojos, queriam que eles saíssem apenas com suas mulheres e seus filhos que haviam sido resgatados lá na cidade dos amalequitas. Mas Davi disse que não, que eles, de igual modo, tinham que ser repartido. Então repartiram tudo e foi criada uma lei que ficou perseverando todo o tempo, que quando fosse para a batalha e fosse repartido, quer tivessem ido para a luta ou tivessem ficado em algum lugar, que fosse repartido os despojos, tudo que eles conseguissem ali. Então, isso aqui eu vejo a empatia, eu vejo a pessoa, Davi ali preocupado com os outros, que não puderam porque estavam cansados. Então nós devemos ser assim, compadecidos do nosso próximo. E a irmandade ali, e eu vejo que para Davi não era fácil ele comandar aqueles homens, porque eram homens que eram assim como pessoas assim que não tem comando, que saíram, deixaram suas famílias, foram morar sozinhos, independentes pelas ruas, pessoas que não queriam ter compromisso com ninguém. Mas ali Davi, eu fico imaginando Davi ali fazendo lutando ali, aconselhando aqueles homens ali, que eles tanto amavam Davi, lutavam junto com ele, que certa vez ele estava numa dessas lutas e ele estava com sede.
E então aqueles homens atravessaram ali, arriscando a vida no meio dos inimigos para pegar a água para Davi. Então ele disse: como eu beberia uma água que custou o sacrifício dos meus irmãos? Mais ou menos assim, né? Enquanto ele fugia de Saul. Então ele derramou como libação ao Senhor, ofereceu ao Senhor aquela água, porque ele não se achava digno de beber a água que custou o sacrifício daqueles homens. Então eles o amavam. Mas naquela hora que eles chegaram na cidade de Ziclag, encontraram tudo jogado, porque aqueles homens eram homens marginalizados que já tinham refeito suas vidas, já tinham mulheres, filhos e tudo, e andavam com Davi. Mas quando eles chegaram, que viram lá tudo quebrado, eles quiseram apedrejar Davi, mas Davi consultou ao Senhor e foi e venceram a batalha e restituiu tudo a cada um, e ainda deu, né, todos os despojos da peleja. Então, eu vejo que Davi era um homem que se compadecia das pessoas. Ele foi um homem sanguinário, um homem de guerra, um homem de muitas lutas. Mas ele não era um homem cruel, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele tinha o dom de apacentar. Ele tinha o dom de apacentar. Davi era uma pessoa assim, uma pessoa que era sanguinário, mas não cruel, não era mau caráter. Davi, ele tinha os seus erros, todos nós temos, mas a palavra do Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então é isso que eu quero falar para você nesta manhã, meu amigo, minha amiga que está aí se preparando para ir para o seu trabalho, não sei, o Senhor sabe. Aqueles que estejam em casa, que o Senhor Deus abençoe cada um, que o Senhor Deus prepare esse dia, que seja um dia de bênção para você e toda a sua família. E eu vou orar por você, por nós, por todos nós, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço que tu, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor Deus, neste canal, meu Deus, cada dia, Senhor Deus, assistindo, ouvindo aqui as palavras, Senhor Deus, que nós temos para dar, Senhor, porque o Senhor é o Deus que é todo-poderoso e que cuida, Senhor Deus, de nós. Muito obrigada, Senhor. Abençoa as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, este canal é um canal para incentivar você a ler a palavra do Senhor, a buscar o Senhor se você ainda não é convertido. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue-se a Ele. E inscreva-se nesse canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente e peça a oração se você necessita de oração. E muito obrigada. Amém.